Fórum da Liberdade 2019. Brasil, aberto para reformas? Patrocínio CMPC, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga. Apoio Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS, Empresas Randon. Realização Instituto de Estudos Empresariais. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, painelistas. É uma honra recebê-los nesse painel do Fórum da Liberdade. O resultado das últimas eleições deixou claro que a população clama pela mudança na forma de fazer política nesse país. Ao menos no discurso, grande parte dos governantes eleitos afirmou estar ciente das mudanças estruturais que precisam ser implementadas na forma de organização e atuação do Estado. Aos poucos, alguns temas considerados sagrados, como a flexibilização de direitos e a privatização de empresas estatais, passam a fazer parte da pauta de debates da sociedade brasileira. A mentalidade estatista, que dominou a política até os dias de hoje e delegava ao Estado o papel de responsável por resolver todos os problemas, fracassou. Os pilares liberais de um governo limitado, da defesa das liberdades individuais e do respeito ao livre comércio permite que o indivíduo seja o verdadeiro agente da mudança, gerando prosperidade e desenvolvimento na sociedade. Não há outro caminho para o progresso senão esse. Como escreveu o economista austríaco Ludwig von Mises, o liberalismo não tem cores, nem flores, não tem música, nem ídolos, não tem símbolos e nem slogans. Ele tem a substância e os argumentos. Ambos devem levá-lo ao triunfo. Por isso, nesse painel, nos propomos a tratar da ascensão do movimento liberal no Brasil e no mundo e sua forma de impactar a sociedade. Para iniciar o painel, A Liberdade vai mudar o Brasil, convido a fazer uso da palavra o economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca. Uma boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Fórum da Liberdade, uma instituição que há tantas décadas vem promovendo essas ideias de liberdade no Brasil. Mas eu também noto e queria falar, na verdade, de algo que aconteceu no meio desse caminho. Algo que aconteceu quando o Fórum da Liberdade já existia, já era uma instituição. O Brasil sempre teve liberais, na verdade. Em geral, economistas, muitas pessoas também ligadas a governo, sempre teve pessoas defendendo, mas eu queria falar de algo que aconteceu a partir dos anos 2000, e é uma história da qual eu faço parte também, que foi a criação, ou a renovação talvez, de um movimento liberal que tocou as mentes e os corações de pessoas jovens. Um processo que eu vi acontecer e que é fantástico ver um evento como esse, o Fórum da Liberdade, com tantos jovens se interessando por isso. Eu posso dizer com certeza, quando eu entrei na faculdade, isso era em 2004, era o início, a internet já existia há algum tempo, mas era o início das redes sociais ali, que nessa época era raro um professor da universidade, um professor de faculdade, mesmo do departamento de economia, ter ouvido falar de Ludwig von Mises, por exemplo. Eu fiz economia na faculdade, a maioria dos professores não conhecia. Hoje eu posso dizer com segurança que a imensa maior parte dos alunos já ouviu falar. Mises é um nome que corre, é um nome que está na cultura. O debate cultural e político no país mudou. E mudou como? Mudou em grande parte com o trabalho e o estudo de jovens que, assim como eu, assim como Hélio, que está aqui também, a gente se conheceu no que foi a primeira incubadora do liberalismo no Brasil. Primeiro incubador dessa nova geração, digamos assim, do liberalismo no Brasil, que foram as redes sociais e que foi mais especificamente o Orkut. Sem Orkut, muitos de nós não estariam aqui. É um fato, pode não ser o mais bonito, pode não ser uma história de glória, mas é um fato. E muitas das pessoas que hoje ocupam posições de preeminência no debate público brasileiro iniciaram ali, com posts, com vídeos. E qual que é a novidade do Orkut, né? Foi uma das primeiras redes sociais.
a gente passou por duas revoluções de informação recentes. A primeira é a internet. A internet difundiu o acesso à informação. Com a internet, qualquer um de nós passou a ter acesso a jornais do mundo inteiro e mudou realmente nossa forma de acessar a informação. Mas teve um segundo passo. Com a internet já em existência, com as pessoas, os indivíduos com acesso à informação, mas ainda consumidores da informação, você teve as redes sociais. E com as redes sociais, os indivíduos se tornaram não só consumidores da informação do mundo inteiro, mas potencialmente também produtores dessa informação. Então, nas redes sociais, a gente se encontrava com pessoas de todo o país, por exemplo, e discutíamos ideias, encontrávamos pessoas que pensavam de forma similar a nós, descobríamos autores e trazíamos eles para um debate interno. E eu lembro perfeitamente como foi descobrir, por exemplo, o que era Escola Austríaca de Economia no início da minha faculdade, mas não pela faculdade. Eu não vi no meu curso universitário isso. Hoje em dia eu sei que já existem mais cadeiras até de escola austríaca, mas estamos falando de menos de 20 anos atrás, 2004, 2005, isso não estava na universidade, mas alguns alunos, alguns estudantes estavam indo atrás disso. Alguns jovens adultos que tinham tido contato, talvez com uma geração liberal mais velha também, tinham contato com isso, sabiam o que era e estavam começando a difundir. E a memória que eu tenho dessa época de formação, de debates na internet, especialmente, é que era uma época de muito otimismo com o poder das ideias. Era uma época de euforia com a descoberta de novas formas de pensar. Pô, Escola Austríaca de Economia, Escola de Chicago, liberalismo. Enquanto o debate brasileiro se dava, o debate político brasileiro se dava numa variação muito pequena. Será que o Banco Central deve ser independente ou não deve? Talvez essa questão existisse. Mas questões mais de fundo, qual que é o papel da propriedade privada numa sociedade? Qual que é o papel do imposto? Qual que é o papel do Estado? Essas discussões mais profundas não aconteciam. E, de uma forma com certeza ingênua, com certeza idealista, foi começada a ser feita. Radical também. E havia um prazer na discussão. E não eram só liberais, não. Tinha liberal, libertários, comunistas, tinha de tudo. Havia quase um prazer nesse confronto de ideias. Um anarcocapitalista que defende que só deve existir propriedade privada contra um comunista debatendo. Pô, fantástico, as pessoas ali estavam criando argumentos, estavam pesquisando, estavam lendo história, buscando defender seu ponto. O que havia de comum ali? Primeiro, o fato quantitativo, eram poucas pessoas. Hoje em dia, tem muitas pessoas que, por exemplo, aderiram aí a ideias liberais ou libertárias. Mas o ponto principal não era esse, era uma consequência disso. Aquelas pessoas ali não tinham a perspectiva do poder político. A discussão podia se dar num plano totalmente intelectual. A discussão podia se dar num plano teórico, de livros, de autores, porque ninguém ali sonhava remotamente que aquilo fosse ter um impacto na política como ela acontece no Brasil. Então, todo o aspecto pragmático da coisa era deixado de lado para esse processo, que era uma discussão intelectual, mas que foi crescendo, que foi tocando novas pessoas, que foi se expandindo, que foi trazendo uma nova geração de liberais para o Brasil, e que daí sim começou a impactar também na política. Isso não aconteceu só agora em 2018, tá? Eu vi na eleição passada. Eu acompanhei, por exemplo, a tentativa de criação de um partido político libertário. Foi um projeto que se teve, de novo, muito idealista, daquele tipo de projeto que acredita que basta amor no coração, ideias na cabeça, vamos sair na rua, vamos coletar assinatura, vamos fazer. Infelizmente, as coisas no mundo real não acontecem assim, ou é muito difícil que aconteçam assim, num sistema como o brasileiro. Mas outras também, vi pessoas se candidatando, pessoas que eu conheci lá atrás, discutindo na internet, pô, virou candidato. E da primeira vez que virou candidato, podem ter certeza que gastaram muito dinheiro do bolso e não tiveram grandes retornos. Mas foi uma primeira tentativa, foi um aprendizado. E eu vi essas pessoas crescendo, politicamente, socialmente, profissionalmente, indo para diferentes caminhos, sem dúvida, eu também. Reconheço como lá atrás o debate muitas vezes tinha um idealismo excessivo, uma ingenuidade excessiva. Vejo como algumas ideias lá de trás tão presentes hoje em dia, privatização generalizada de empresas. Como é que era o debate das privatizações no início dos anos 2000? E olha que a gente já tinha passado por rodadas de privatizações nos anos 90. Mas qual que era o debate? Era, em geral, mesmo de quem tinha feito as privatizações, muitas vezes,
O discurso era, mas teve que fazer, o Estado precisava de dinheiro, não sei o quê. Você sempre tinha quase que uma desculpa, uma justificativa meio... Pois é, foi uma dura realidade do momento que exigiu as privatizações. E hoje em dia a gente já vê o tema das privatizações, antes considerado tão impopular, tão fora da mentalidade do brasileiro, que não é nem bom tocar nisso, não fala disso não. Hoje em dia a privatização aparece como uma bandeira positiva e que ganha votos. Uma bandeira que você diz, pô, a privatização, a empresa vai funcionar de forma mais eficiente. Com a privatização você vai tirar um cabide do Estado ali, que muitas vezes é colocado para usos corruptos, não democráticos. Então, uma pauta que mudou, e isso estava lá atrás. Outras lá de trás, como a privatização integral dos oceanos, talvez isso tenha sido um pouco ingênuo, alguns idealismos da época talvez tenham ficado para trás, mas certos pontos do debate estão aí, estão fazendo mudanças no debate público. Graças às redes sociais, graças à liberdade de discussão que se criou aí e do amor pelo debate que tinha se criado aí. Graças a um novo tipo de instituição que tirou o poder de funil dos grandes grupos de imprensa, por exemplo, ou do Estado, ou que antes teria sido das igrejas, ou diversas grandes instituições, das universidades. Antes, o debate público era mediado por esse tipo de instituição. E tinha um lado bom e um lado ruim. O lado bom dessa mediação é que essas instituições, de maneira geral, garantem, sim, algum tipo de qualidade mínima, de confiabilidade mínima em informação. O lado ruim é que elas cerceavam ou tornam muito limitados os tipos de opinião e de informação ou de ponto de vista ao qual você terá acesso. E isso caiu. Antes, no passado, um órgão de imprensa podia se dar... Se ele tivesse algum discurso do qual ele não gostava, era muito fácil, era só não dar atenção àquilo. Era só não falar, um formador de opinião da qual a gente discorda. Se ele está fora da imprensa, basta não falar a respeito dele. Ele não vai aparecer. Isso mudou. Isso não é mais assim. Não falar de alguém hoje em dia não impede nem um pouco que a pessoa cresça, apareça e forme uma base de seguidores, de leitores, de espectadores. Isso mudou completamente a dinâmica da informação no país. E, inicialmente, permitindo uma riqueza, portanto, de ideias, de posições e de valores que a gente não tinha acesso antes. Isso é maravilhoso. E o tempo passou. E ideias como o liberalismo, hoje em dia a gente pode dizer que temos um governo aí, o governo Bolsonaro eleito. Eu jamais diria que o liberalismo econômico foi o que elegeu o Bolsonaro. Acho que tem coisas muito mais fortes ali que ajudaram ele a se eleger. Mas, sem dúvida alguma, no mínimo, ele se sentiu à vontade o bastante e viu que tinha alguma relevância, sim, de encampar também ideias de liberdade econômica. E dizer, olha, eu quero ter, por exemplo, quero que investidores, empresários e pessoas do mercado financeiro confiem em mim, isso é relevante. E eu sei que eu posso defender essas ideias sem o medo de perder milhões de votos aí da população por estar defendendo ideias mais liberais. Então, no mínimo, o discurso, o espaço de discussão pública mudou. No sentido de que eu ainda não acho que ideias de liberalismo econômico são grandes vencedores de voto no Brasil como um todo, mas, no mínimo, são ideias que não perdem votos mais. São ideias compatíveis com um projeto, aí, especialmente quando a gente vem de excessos de estatismo usados para fins corruptos também. Não é nem só a falência de um projeto mais intervencionista em si, como a cooptação de um Estado, de empresas estatais, de instituições públicas, para fins totalmente corruptos, que é o que a gente viu nas últimas décadas aí. Então, o discurso liberal ocupou esse lugar. Cresceu. Se tornou relevante politicamente. E os formadores de opinião liberal, hoje em dia, também, um grau de ligação com a política. Eu não estou na política, mas as pessoas com quem eu interajo, muitas vezes estão. Isso mudou. E isso mudou, portanto, também a forma de se relacionar com as ideias. E isso mudou também a forma de se relacionar com esse meio que é a mídia social, que promoveu uma liberdade enorme, uma variedade enorme, portanto, e que, um pouco como foi tratado aqui no painel anterior, mas que também permite um outro processo. Não só um debate maior de ideias, mas também uma tribalização das ideias. Permite que as pessoas se fechem dentro, num processo retroalimentativo, se fechem dentro de grupos que pensam da mesma maneira. E a dinâmica das redes sociais opera aí, que no fundo é a dinâmica da natureza humana, mas a natureza humana tendo acesso aos meios de se impor e de expandir a sua esfera de poder. Isso talvez seja o ponto que os liberais, na minha opinião, mais
pecaram no passado, ou menos viram, que o homem não quer só, os seres humanos não querem só ter a sua propriedade, ter a sua vidinha, produzir. Eles querem ter poder também. Eles querem expandir a sua influência sobre os outros e não querem que os outros mandem neles. E esse é um processo que dá sempre, e as pessoas estão lutando, os grupos se formam e eles querem ocupar espaços. E isso pode se dar de maneiras, digamos, mais afins às ideias da liberdade ou menos afins. Na verdade, quando o liberalismo surgiu lá atrás, século XVIII, era antes, inclusive, de ciência econômica. Então, a pauta principal não era econômica. A pauta principal era como limitar o poder. Como fazer com que quem ocupe o poder, na época era um rei, não consiga mandar nas pessoas, não consiga limitar a forma como as pessoas pensam. Não possa punir alguém ou matar alguém porque ela discorda do governo. Como foi difícil criar a ideia de que é possível você discordar e criticar o governo e que isso é totalmente diferente de você ser um traidor do seu país. Isso foram milênios para que alguém conseguisse formular e defender, e que hoje em dia parece um lugar comum para a gente, mas não era. E facilmente deixa de ser. Facilmente deixa de ser. Porque quem ocupa o poder facilmente se coloca como representante da sociedade como um todo. Como encarnando a sociedade como um todo, os reais anseios da sociedade. O primeiro inimigo do liberalismo era justamente esse. E a dinâmica das redes sociais que permite a liberdade é a mesma dinâmica que permite um processo de uso populista da informação, uso populista dos discursos, que fanatiza as pessoas e que fecha as pessoas dentro dos seus cercados, com uma lógica de que eu quero reproduzir aqueles... Eu tenho um público, eu sou parte de um grupo, eu quero ter status nesse grupo, porque a gente busca poder, a gente busca estar acima dos demais. Portanto, eu vou reproduzir os valores desse grupo de uma forma um pouquinho mais radical. E eu vou mostrar que o grupo que se opõe a nós, ele é um pouquinho pior até do que ele é pintado em geral. Porque isso dá ganhos, eu ganho popularidade com isso. E essa lógica nos leva ao fanatismo político. Essa lógica nos leva ao que a filosofia clássica grega, até que está talvez na origem aqui dos ideais, esse ideal de indivíduo, de liberdade, de autonomia, um ideal que vem lá de trás até da filosofia grega, e que estava por trás ali. Como é que o indivíduo luta contra o poder da turba enfurecida, que coloca um tirano no poder? E esse desafio se coloca hoje para os liberais. O desafio de manter não só um governo, e isso provavelmente vai acontecer, se não tiver alguma grande catástrofe, do ponto de vista econômico, o governo atual vai fazer mudanças liberais. Vai aumentar a liberdade econômica do Brasil, isso é provável que aconteça. Privatizações, responsabilidade fiscal, menos burocracia, mais liberdade de empreender, e essas pautas provavelmente vão, se não acontecer alguma grande catástrofe política aí, isso aí deve seguir em frente. Mas tem um outro lado. E eu não estou falando só do lado de pautas pontuais, de costumes, também, você é contra gay, você é a favor de gay, eu acho isso importante, mas eu estou falando de algo que vai mais fundo. Como é que as pessoas se relacionam com o debate público? E cada vez mais, isso não é só culpa da direita, não, a esquerda fez o mesmo, na verdade iniciou isso talvez, as pessoas cada vez mais são incapazes de valorizar e de viver num espaço público com real divergência de opinião. Porque cada vez mais a única maneira de se relacionar com quem discorda de nós é a demonização. É o ver aquela outra pessoa não como alguém que, olha, tem ideias, quer o bem do Brasil, discorda de mim, vamos discutir, vamos tentar argumentos. Não. A pessoa não quer o bem do Brasil. Quem discorda de nós, liberais, é um comunista que quer subverter a sociedade, quer destruir a família, quer matar as tradições do nosso país e quer acabar com o indivíduo e nos escravizar a todos. Se eu penso assim de uma pessoa que diz... E hoje, para ser esse comunista, basta, não precisa ser realmente comunista, basta ser destoar muito pouquinho do discurso oficial. Se a gente pensa, ou o contrário, que existia antes, não, se a pessoa discorda do meu socialismo, a pessoa é um monstro capitalista que quer dar apenas para os ricos e tirar tudo dos mais pobres. Se a gente se relaciona com o debate público assim, a gente já negou a legitimidade do outro lado. Portanto, a gente já não acredita mais em democracia também. Democracia é outra conquista liberal que a duras penas foi imposta contra o desejo dos poderosos, em grande parte do Ocidente. Se a gente pensa assim, a gente não valoriza mais democracia. Porque democracia é você reconhecer a legitimidade do diferente.
se a gente pensa dessa maneira, se a gente demoniza quem está, digamos, do outro lado, a gente, no fundo, no máximo, tolera a existência dele até o momento que não seja mais necessário tolerar. Sabemos o perigo disso. O século XX viu isso. O século XX viu isso, em primeiro lugar, com os grandes meios de comunicação que foram criados ali. Os mesmos meios de comunicação que agora perderam poder, não são mais o grande canal difusor da propaganda do poder, mas os novos meios também são adequados para isso, de uma forma diferente. A opressão hoje em dia, a opressão da tirania hoje em dia, não vem mais do governo que domina o canal de TV e proclama sua mensagem às massas, como era no início do século XX. Agora o caminho é outro. Agora o caminho é esse caminho que coopta as mentalidades e que faz uso do desejo da natureza humana por mais poder, por mais espaço, por se identificar com um grupo, com uma tribo e naturalmente se opor e tratar como inimigo quem está do lado contrário. E a gente está vendo o empobrecimento e a degeneração da discussão pública do Brasil. Toda vez em que encaramos a política como a luta contra um inimigo que conspira contra nós, contra os comunistas, contra a agenda neoliberal, contra esses malvados. Antes, esses malvados podiam ser os judeus. Hoje em dia, mudaram um pouquinho e são os globalistas, mas no fundo é o mesmo tipo de raciocínio. Ou os comunistas, ou os grandes bancos. A gente volta para esse pensamento e a gente corre o risco de, em nome da liberdade, se comportar de uma maneira e discutir de uma maneira que a gente, na prática, elimina e mata a liberdade nas mentes dos homens. Por isso eu acho interessante fazer o paralelo lá atrás. Redes sociais, maravilha. Ali criou-se uma variedade de pensamento. Ali criou-se um espaço de um debate público que amava o contraditório. Hoje em dia, as redes sociais, usadas de forma oportunista por pessoas que têm influência, se tornam justamente o lugar em que o contraditório é banido e tratado com ódio e tratado com violência, por enquanto, principalmente violência verbal. Em breve, como a gente está vendo cada vez cenas mais constantes, violência também não verbal. A natureza humana dificilmente muda muito, não mudou muito na nossa história. A gente já viu episódios similares assim, em que a sociedade racha, em que as pessoas caem no limiar da guerra civil. É fácil ir de um estado para o outro, é fácil ir da paz aparente para o conflito estabelecido. A gente vive um momento no qual ideias de liberdade ganham espaço enquanto defesa de pautas econômicas, mas no qual a prática da liberdade, a prática de algo que o John Stuart Mill, por exemplo, considerava essencial, a sua independência intelectual, o espaço dela está diminuindo, porque ela é cada vez mais vista como uma ferramenta do inimigo, e a virtude moral passa a ser a adesão completa e fanática a um projeto de poder. Isso é um risco, isso é perigoso também. E eu acredito que para nós, como liberais, cabe não só a defesa das pautas, perfeito, pautas econômicas importantíssimas para o projeto do Brasil, mas também cuidar, e aqui talvez o caminho não seja o Estado, não seja o governo, mas cuidar também para que a cultura do país, para que o espaço público de debate e que para a formação das mentes não caia na mentalidade tirânica, que é a mais antiliberal de todas, que é a aniquilação da possibilidade da discordância e do amor pelo debate, pela inteligência e pela discussão de ideias. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Agradecemos a participação inicial do João Pinheiro da Fonseca e a seguir falará o CEO do Student for Liberty, Wolf von Laer. Bom tarde. I think I had a PowerPoint. No? So while we're waiting on the PowerPoint to load up, my name is Wolf von Laer, and I'm very honored to be here with you today. Because Brazil is changing not only every single day here, and liberalism is not only changing your country every single day here, but you have an effect on the whole world. I'm the CEO of Students for Liberty, and I'm learning a whole lot about how you're doing things here. There are not many conferences around the world that gather 3,000 people that want to discuss about Mises, Hayek, and Ayn Rand. That is something truly special.
And you know your history best, but it's really truly unique. Technology is not on my side today. Oh, wow. All right, thanks. So you have seen here in this country protests with over 200,000 people where they use slogans like Menos Marx, Mais Mises. No other country does it. You are doing it. Students for Liberty was part of that, as many other organizations brought young people, older people, everyone onto the streets to protest the socialistic policies and the corrupt policies of the former regime. That is certainly something the world has not seen. However, the panel asked the question, does liberalism change Brazil? Liberalism is already changing Brazil. It has changed the lives of thousands, if not millions of people that get excited about the libertarian movement, the liberalism movement, and that make a difference every single day. The IAE is one example, but we have many examples here as well. Let me introduce you to Giuseppe Riesco. Some of you might know him. He started as a very young person, 20 years old, within Students for Liberty. He learned about Mises and Hayek and Ayn Rand and Friedman, and he got very excited about the ideas. He then took many of our trainings to become a better leader, how to present in front of people, how to network with other individuals. And he even attended one of our trainings in Washington, D.C., where he met former Prime Minister of Estonia, Mart Laar. Mart Laar is a hero of liberalism. He has implemented a flat tax in his country and led the country from Soviet rule to something which was much more liberal afterwards. At that time, when Giuseppe met the Prime Minister, he formed his thought that he wants to make a change for Brazil, for his country, to bring liberalism about. He then gathered a bunch of students that he knew from Students for Liberty, went out there and did a campaign. And he is now elected in this very state with over 60,000 votes. This is the future of Brazil. You are the future of Brazil. And we see this across across the whole nation. And we at Students for Liberty are learning from that. Your slogan, Less Marx, More Mises, we shamelessly stole it from you. Less Marx, More Mises. Here you can see on the pictures, Congressman Justin Amash in the United States Congress holding up our t-shirt. You can see our Student of the Year on the top right side. She is based in India. Her name is Ayman Fatima. Ayman organized last year events for 400 people to discuss deregulation, to discuss the importance of property rights in Pakistan, while using your slogan. This is a plaque at a German university talking how awesome Karl Marx is. Oh, Karl Marx, the best philosopher, blah, blah. No. Less Marx, more Mises. And we also have students at Harvard using the same slogan. So you have shown the world that liberalism can really, really be popular. And what I wanted to do today is not only showing you that, but I also want to tell you a little about what Brazil can do better. What can Brazil also learn from other regions of the world? Because you have the people, you have the passion, and you have the ideas. However, I'm analyzing that I think there's some other things that Brazil needs at this point, and I will get to that later. And how do we learn from you? Because very few people can change the world, but it only takes a couple that really make a difference. Students for Liberty was founded in 2008, and we are not only active in Brazil, we are active in 100 countries, right? And we started as a roundtable discussion of like 7 students. 7 people came together to talk about how to organize a campus event, what kind of speakers to invite. And out of that discussion, they had the idea to organize a conference, which they then organized at Columbia University in New York. They thought, how many liberal, or as they would say, libertarians are actually here in America? 20, 30? They didn't know. However, the conference took place and there was like a blizzard going on, a snowstorm, really, really bad conditions.
And then everyone called them and said like, oh, is the conference still happening? Are we talking about this? And indeed they did. Over 100 people showed up out of several different countries and over 20 states in the US, and they knew at that point that we need to make a difference. Now, fast forward, we have a budget of $4.3 million, operate on 100 countries, and have 59 full-time staff members that work with students all around the world so they can become the next Giuseppe Riesco, who can become the next Fatima, who get out there and make a difference for the ideas of liberty. And this is what the result is. Last year, our students organized 1,482 events with 65,180 people. And that's more events and attendees in a single year than in the last 10 years combined. And now think about this. Behind each one of these 1,482 events is somebody like Giuseppe, somebody like Fatima, somebody like me, who used to be a student and active in Students for Liberty, who does something for the first time, who gives a public speech, who maybe fundraises, who maybe talks to an important person to invite them to the conference. And they're getting more skills and more confidence in their own abilities to get out there to make a difference. And they will end up not only changing universities here in Brazil, in America, in Germany today, but in society in the future. Because we need good liberals in politics, in business, in art, in journalism. And that's how we make a difference. That's how Brazil is making a difference. And they're making even a difference in some of the worst countries for liberty. I know that there was a point in time where Brazilians thought that you're going to be the next Venezuela. Right now, it looks better, but you never know. We have to be relentless to fight for the ideas of liberty. And we have to be like people like Oscar. Even though he had not a good start, he grew up in a very poor neighborhood in Venezuela, poor even for Venezuelan standards, in a single-parent household. And he looked around him and saw poverty, he saw inequality, he saw people not being able to feed their children. And he asked himself the question, why is that? What is the reason for this? And he found the answer in Marxism. He thought it's due to exploitation. He thought it's because of America screwing with Venezuela and with their leaders that is the situation that he's facing now. Until 2014, when he attended one of the Students for Liberty conferences in Caracas, titled Private Solutions to Public Problems. He learned there about James Buchanan, about public choice, and about the Austrian School of Economics. He didn't like it at first. However, the Students for Liberty community welcomed him, they listened to him, and they argued with him in a respectful way. He then studied economics. He became part of our training programs. He organized many events. And he is now working for the only free market think tank in Venezuela, CEDICE. You can see him on stage speaking on the radio or on the TV and making free market arguments in a country where it's very, very difficult and dangerous to do so. That is what we need. But now, let's get a little bit more theoretical, because Brazil has done a lot of things right. And what I'm doing here in this book that you all have received, I'm analyzing the US liberty movement, which is very sophisticated and developed, with the Brazilian movement. You have a lot of good things going for you. You have the momentum, you have the people, you have the energy which you feel in this room. And you have an overton window, which means you have a window of opportunity to make liberty something great in this country. However, I argue that you need more specialized organizations to sustain it. You can also download the article in English and Portuguese on my website, which might be easier to follow. This slide, you don't have to worry about it. You don't have to read it, but it just gives you an idea. This is what I've done. I analyzed hundreds of organizations in the US, and that's not all of them. And I clustered them together, what they're focusing on. Think tanks, media, teaching university teachers, capacity building, and all kinds of different things that liberal organizations and conservative organizations are focusing on in order to improve the liberty movement, from politicians to journalists to academics to business people. And take this now as a comparison
to Brazil. In Brazil, you have quite some organizations, but they're mostly focused on entrepreneurship, like the IAE here. Some of them focusing on think tanks, some of them focusing on education. But you don't have like as of a developed system than you have in the United States. And I think right now, because you have more politicians in power, right now, because you have more people talking about the ideas of liberty, it is time for the donors and think tank leaders to think what really is necessary right now to make the liberty movement sustainable. Because liberty deserves a lifelong fight. Yes, politics is happening every single day, but we need to defend liberty 5 years from now, 10 years, 20 years from now. So, you have a lot of stuff going on for you. Your grassroots movement is strong. Organizations like Students for Liberty are here. Your entrepreneurship education is very strong. And you have the passion and the people and the ideas. Something that you do not have is organizations that write policy papers. You have a lot of people now elected, and they have to fight every single day in the legislature, but they don't necessarily have the intellectual and the policy backing to make the perfect reform, for instance, for pension reform or tax reform. It requires a lot of thinking and work. And you need different capacity there. You don't only need the people who write the policy papers, who are experts in this. You need people who advocate for that, who can talk to the legislator and convince them. And you need people who are working with the lawmakers directly. So this is a different division of labor, and that capacity needs to be built up. And it's easy for me to say and to talk about donations in a philanthropic culture. I'm based in the United States. I raise most of the money for Students for Liberty in the US. And there's a very strong philanthropic culture. However, you can also raise money here. And there are business people that have built the movement. Actually, the liberty movement in Brazil is based on a couple of entrepreneurs who knew that the ideas of liberty would change Brazil and who put their money where their mouth is. But more people have to do that. Because who will defend the ideas of liberty? Universities? No. Government programs? No. It needs to be people who have a little bit more of money, and it doesn't have to be a whole lot, to support organizations that you believe in order to make a difference here for Brazil. And it can be done, because we are raising money in Brazil here as well. What else do you need? You need to have organizations that mobilize voters. In the United States, you have organizations nearly in every single state that go from door to door, knock on people's doors, and tell them about liberty candidates and try to convince them to vote in the next election. Doesn't exist here. You can mobilize many more voters, and hopefully you will mobilize them for good, liberal, and principled candidates. You need more think tanks and state-based think tanks that can write the policy papers, but that can also form relationships between the public, the media, and the politicians. You need political leadership training, because right now you have a lot of people that got into politics because they were fed up. They're principled human beings, but they've maybe never done politics. Maybe they're young as Giuseppe. Maybe they come from business, and they don't have the necessary expertise how to sustain that. They need help in campaigning. They need help in fundraising. They need help in coalition building. I was very happy to hear that the Liberty Caucus was found here in Brazil and more politicians come together, because it's so hard to be alone if you stand up for liberty. So you have to form a coalition. And I was very happy to see that. But you have to do this more. You have to also do this in all of the different, the 26 states that you have in this country, plus the federal district. And you need to train them how to legislate. I've talked to a bunch of young legislators on a state level and on the federal level. They're young, they want to work hard, and they have the right ideas. However, nobody listens to them. The older politicians just say like, oh, just wait like another 10 years and then you can talk to me about stuff. That's not how you can bring about change, and you need help. You need to help the legislators so that they can be more effective. So, as a conclusion, I think Brazil has a massive opportunity here, but you also have to be aware of the dangers, and the dangers of populism. Because public choice would teach us that tax reform is always harder than populism.
pension reform is always harder than populism. What do I mean by that? It's always easy for a politician to talk free market talk. It's very hard to actually implement reform. And we have to be behind the politicians to pressure them to do that. And that's what I call the Modi effect. Modi, as the leader of India, he talked a lot about free market talk. And like the conservatives and liberals were very excited. So like, yeah, Modi. But what did he do? He didn't reform India really in a free market paradise. He did a lot of populist reform in order to discriminate against religious groups and other things which are completely anti-liberal. And I don't hope that this will happen here in Brazil, but you have to be eternally vigilant. Also, liberty won't be sustained without any donations, and if you don't invest in the organizations here in Brazil, there are so many good ones that do a lot of good stuff, but they need to get the fuel. And please, you have a wonderful platform here, but you don't need to reinvent the wheel. Yes, Brazil is complex. You have an intricate federal system. Your laws are very complicated. However, there are other countries that are maybe similar. Other countries that have passed tax reform, that have passed pension reform, administrative reform, things that you need here in Brazil. So use the international network that we have, that the Atlas Network has, or so many other organizations has, to get that expertise so that you are set up for success. I believe if we continue to defend the ideas of liberty in this country and talk about them in a way that is inclusive and that focuses on values that everybody has, like peace, love, and liberty, and say how this can benefit every single Brazilian, then you will make a difference here if you build the institutional framework. So, ladies and gentlemen, the world is watching you. You can set an example. You can make a difference for everyone. And other countries might copy you. So let Brazil become a beacon of liberty. Thank you very much. Agradecemos a participação inicial do Wolfgang Layer. A seguir ouviremos Hélio Beltrão, empresário e CEO do Instituto Mises Brasil. Obrigado, Júlia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Júlia e Aê. É fundamental essa ascensão da liberdade que nós estamos tendo agora, esse momento de Brasil especial, todos vocês aqui, o que estamos tendo hoje em dia, é em boa parte devido ao IEE, que começou há 35 anos atrás, que sempre lutou consistentemente pelos princípios de liberdade e ajudou a construir aquilo que o Joel estava falando, que aconteceu a partir de 2004, eu concordo com ele, e foi fundamental o IEE. Então, muito obrigado, William Ling, Renato Malcom, Roberto Rachevski, Jorge Gerdau e todas as diretorias e presidências que trouxeram o IEE até aqui. Obrigado. Pessoal, em 2004 a gente tinha um deserto, um grande deserto. Havia um monopólio intelectual e um monopólio cultural pela esquerda, como o professor Olavo de Carvalho falou de manhã, e os liberais tinham sido completamente derrotados. Era esse o clima em 2004. Você tinha na presidência o Lula, e depois de 2 governos do PSDB, que eu fico feliz que em 2018 o brasileiro comum finalmente descobriu que o PSDB é um partido de esquerda. E ali, finalmente apareceu essa Kombi liberal, não por acaso, pela participação de algumas pessoas, alguns jovens, eu era um pouquinho mais velho que essa juventude que estava ali, mas uma pequena Kombi, não uma Kombi de gente da outra geração, mas gente nova, de baixo para cima, discutindo essas ideias que o Joel estava mencionando. Esse pessoal que estava ali tem muito a explicar sobre como chegamos até aqui. E por que tem muito a explicar, o que eu quero fazer na minha fala hoje é justamente mostrar o que aconteceu para que a gente possa continuar fazendo isso da forma correta, para a gente chegar até o nosso destino final, que é implementar o capitalismo liberal por completo no Brasil. Então, o que a gente tem hoje? Uma primavera liberal. Como é que a gente saiu do deserto
para a primavera, como o Gustavo Franco mencionou. Hoje a gente faz parte do governo, embora a gente não seja o governo, a gente faz parte do governo e temos que agradecer ao presidente Jair Bolsonaro por ter colocado, por ter peitado, e feito essa aliança informal que ele mesmo liderou de conservadores e liberais, ter colocado o Paulo Guedes lá, uma equipe liberal, o ministro Ricardo Salles, que é um grande liberal, está no Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente está no governo e está implementando políticas que estão melhorando o Brasil. Eu vou fazer uma confidência aqui, que eu não sei se podia falar, mas já vou falar, que essa semana devem ser assinadas 2 medidas fundamentais para o futuro do Brasil, 2 medidas desburocratizantes, o presidente vai assinar. Uma é uma declaração dos direitos da liberdade econômica, em que... A ideia da equipe do Paulo Guedes, Gianluca, que foi meu braço direito por muito tempo, que está responsável por essa declaração de direitos de liberdade econômica, é para respeitar a vontade das partes, é para respeitar os preços sem interferência do governo. Isso é uma coisa muito especial. E a outra é um decreto do revogaço. O que é isso? As regulamentações que não sejam lei, mas a gente tem milhares e milhares de regulamentações no nível do executivo, seja no nível ministerial e mesmo no nível de agências reguladoras. Todas essas regulamentações serão revisadas e caducarão a cada 18 meses e precisarão ser justificadas para serem recolocadas em vigor. Olha que maravilha. Vamos esperar a assinatura. Estou comemorando um pouquinho antes da hora, mas vamos esperar a assinatura disso. Bom, hoje a gente tem esse cenário que é inacreditável, até mesmo para 5 anos atrás, não sei, 15 anos, nem se fala, a gente não sonhava com isso, ficava falando que o Joel estava dizendo, ficava discutindo até onde vai, não sei o quê. Há 5 anos não poderíamos imaginar isso. Vendas de livros liberais, a cultura já começou a ser afetada, a esquerda ainda é hegemônica aí, mas já começamos a fazer. Então, como é que chegamos até aqui? Qual é a explicação para o êxito? E o Joel mencionou as redes sociais. As redes sociais realmente foram um veículo para a nossa entrada, mas as redes podem ser usadas para a esquerda também. A rede e a tecnologia e a internet são amorais, elas não têm opinião, elas podem ser usadas por qualquer um, então tem alguma outra coisinha que falta ser explicada. E também, as redes sociais existem no mundo inteiro. Como é que não tem primavera liberal no resto do mundo? Tem alguma coisa que está faltando explicar aí. O que está acontecendo? A outra possível explicação que eu ouço muito foi a Dilma e as suas políticas idiotas. Claro que a gente tem que fazer, aliás, eu não tinha que ter falado o nome dessa senhora, por que eu fiz isso? A gente tinha que fazer uma estátua para Dilma, a gente brinca, que converteu o maior número de socialistas em liberais. Ninguém fez tamanho contribuição ao movimento liberal, que nada de Orkut, a Kombi liberal, nada disso, Joel, foi a Dilma. Mas essa explicação também tem problema, porque a Grécia, a Espanha, Portugal, Cuba, Coreia do Norte e Venezuela tiveram políticas desastrosas. Cadê a revolução liberal nesses países? O que está acontecendo então? Por que não está? Ou será que o Salim está certo e são os astros alinhados, que ele falou ontem, que os astrólogos é que estão certos e aí a gente conseguiu a liberdade, Então, o que de fato aconteceu? E eu me lembro de uma conversa com o Paulo Guedes, com quem eu fundei o Instituto Milênio, com algumas outras pessoas, o Dr. Gerdau e umas 4 ou 5 pessoas, lá em 2005, 2006. E o Paulo me confidenciou em privado, ele disse: Hélio, nós perdemos a batalha, a geração dele, dos anos 80 e 90, perdemos a batalha para a esquerda, porque nós não falamos a linguagem do povo, ficamos falando de economia, ficamos falando aquele linguajar de oferta e demanda, aquela maluquice, e enquanto isso, a esquerda vendendo uma utopia da igualdade, falando aos corações, a utopia da igualdade, são todos os trabalhadores de mãos dadas com seu pão com mortadela, com seu caviar e seus iPhone, todos juntos, em igualdade,
A gente sabe que na prática é todo mundo morto, mas na teoria era isso. Mas na teoria também, só os trabalhadores com esses mortadela, porque aqueles burgueses, aqueles caras que criam emprego, empresário, tudo morto também. Isso a gente tira do negócio. Mas tinha uma utopia. Eles tinham uma utopia que eles vendiam e tal. E a gente ficava falando aí economês, e por isso que falhou. E esse negócio da utopia da igualdade, só mais uma palavrinha, é o seguinte: homens livres não são iguais, e homens iguais não são livres. E é por isso que a utopia deles é muito pior do que a nossa utopia da liberdade, né? O Paulo Guedes foi além e falou o seguinte: e por isso nós temos que ceder algumas coisas para a esquerda, vamos ceder política de renda mínima, assistencialismo, etc. Eu falei: Paulo, eu acho que nesse ponto você está errado, porque se a gente não teve sustentabilidade no passado, no avanço da liberdade, foi porque teve essa coisa em mente de ceder para o inimigo. A gente já teve grandes liberais no passado do Brasil, Roberto Campos, meu pai, outros grandes liberais, mas o movimento nunca se sustentou como esses 15 anos aqui de ascensão ininterrupta da liberdade. E não parece que vai parar. Espero que não vai parar. Minha contribuição aqui é tentar mostrar como a gente faz para que isso continue com essa força. E qual que é a nossa visão utópica da liberdade? É aquilo que os liberais clássicos, como o Joel falou, eles não ficavam falando economês, eles falavam de vida, liberdade, propriedade. Vida, liberdade, propriedade. Nós, como indivíduos, nós somos um contínuo do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. A gente é isso, a soma dessas três coisas. A nossa propriedade, ela reflete o nosso passado, porque é o fruto do nosso esforço, das nossas paixões, dos nossos talentos. Esse é o nosso passado. Não pode ser violado, portanto. Não pode ser violado, senão você está violando uma parte de nós. O nosso presente é a nossa liberdade, que a gente vive no presente. A habilidade de você poder fazer o que você quiser, desde que você não viole vida, liberdade e propriedade das outras pessoas. Então, a liberdade de falar coisas inconvenientes. E liberdade também de se associar. Você não convida para sua casa uma pessoa já ajustada, que vai subir no sofá com um sapato, que vai querer, mudar as regras da sua casa, esse tipo de coisa. Num clube você também tem algum tipo de controle, e eu acredito que não deixa de ser liberal se uma sociedade quer ter algum mínimo controle sobre quem entra na sua sociedade. Então não vejo nenhuma incompatibilidade, como o Demétrio estava falando aqui, que qualquer um que deseja algum tipo de controle de entrada, já viram xenófobo, essa coisa desse tipo. E nós, pessoal, também somos o nosso futuro. O nosso futuro é a nossa vida. É isso que representa o nosso futuro, é a nossa vida, que vai viver no futuro. E nós temos também que ter coragem de defender vidas inconvenientes. Então, temos que respeitar a vida de um feto de 6 meses na barriga, obviamente. Agora, essa é a nossa visão propositiva. E eu acho que tem muita gente no nosso ambiente, aí, amigos e tal, que são só anti-esquerda, anticomunista, etc. Eu acho que tem um papel para isso, mas mudamos de fase. A gente tem que ser propositivo. A gente tem que defender o que a gente quer e não ficar destruindo o resto. Claro que a gente é contra o socialismo, está tudo certo, mas o que a gente quer? A gente quer a nossa visão utópica, porque destruir é fácil, o difícil é construir vida, liberdade e propriedade. É isso que nós queremos. E digo mais, nessa nossa Kombi lá, a gente chegou à conclusão de que a falha do liberalismo do passado, o que deu errado, foram as contradições internas, ou pelo menos eu cheguei nessa conclusão. Então você não pode
nem deve violar propriedade em nome de defender propriedade. Então, você não pode tirar a propriedade das pessoas sem o consentimento delas, portanto, imposto é roubo. Da mesma forma, como você não poderia violar liberdade, por exemplo, alistamento militar obrigatório é um tipo de escravidão. Está violando liberdade, também não pode. Não pode. Bom, o Hayek tem um paper chamado Intellectuals and Socialism. Ali ele explica como se ganha essa batalha. E eu acredito que nós sacamos algumas coisas dessa aprendizagem com o Hayek. O que são os intelectuais? Não são os teóricos originais, não é o homem prático, nem são os especialistas. Os intelectuais são jornalistas, professores, padres, palestrantes, blogueiros, celebridades ou pseudo-celebridade de rede social, comentaristas de rádio, comentaristas do YouTube, escritores de ficção, comediantes, artistas e até especialistas de verdade quando metem um microfone na boca do cara e ele resolve dar opinião sobre um assunto que ele não é especialista. Esses são os intelectuais. Os intelectuais é que intermediam a informação e decidem o que chega até nós. Eles fazem, nada chega até nós se não é por meio dos tais intelectuais, que, de novo, não são necessariamente especialistas. Aliás, os especialistas têm enorme desprezo aos intelectuais, porque sabem que eles não sabem normalmente quase nada. Mas eles resolvem desprezá-los a seu próprio risco e não entendem o poder dele, e por isso que a gente acaba perdendo o jogo. Porque a esquerda, o que ela fez? Esses eleitos, esses intelectuais, e quem esses intelectuais escolhem para serem os especialistas permitidos, os especialistas que eles elegem como tendo boa reputação, sempre são socialistas. Nunca são conservadores ou liberais, nunca, jamais. Então, esses intelectuais, na visão do Hayek, que fizeram esse estrago de nomear esses intelectuais e os especialistas, é por aí que é o caminho. Então a esquerda entendeu isso, ela foi atrás dos intelectuais, ela convenceu os intelectuais. Então, enquanto, na opinião do Hayek, os conservadores e liberais ingênuos ficavam tentando falar com o eleitor individual, etc. E aí que foi o erro. Então a gente tem que trabalhar no nível da cultura, E eu costumo, para encerrar, dizer o seguinte, que isso eu faço uma analogia como um time de futebol. A gente está num campeonato de futebol, o nosso time é o time liberal, a gente compete contra o time socialista, o time keynesiano e etc. Né? Então, como é que é esse time? No gol você tem os grandes pensadores, o teórico original, como o Hayek colocou, do passado. No nosso caso é o Mises Hayek, por exemplo, no time do Keynes é o Keynes, no time do marxismo é o Marx, os goleiros são razoáveis, são os teóricos originais. Aí você tem na defesa, você tem aqueles PhDs que estão na academia, transformando as ideias originais na realidade do Brasil daquele momento. Então a gente tem hoje uma defesa muito frágil, porque a gente sabe que a esquerda é dominante, no mínimo, talvez hegemônica, na academia. Né? Então a nossa defesa é ruim, a defesa marxista é fortíssima, e a defesa do Keynes é mais ou menos. Eu estou simplificando aqui o número de times. O que importa é o meio-campo no futebol. E o que é o meio-campo? Esses intelectuais todos que eu citei, essa lista grande que eu citei, eles é que preparam a jogada para que o centroavante, quem é o centroavante? O político, que está esperando a bola ser trabalhada pelo time para botar a bola no gol e fazer os gols. Você precisa do time inteiro. Então não existe uma dicotomia cultura e política. Você precisa de todo esse time. Os think tanks, o que fazem? São os treinadores do time, treinador de goleiros, campos de fora para fazer aquele troço. E a nossa torcida, pessoal, que não existia em 2004, passou a ser a torcida mais vibrante de todas, porque a gente está defendendo vida, liberdade e propriedade de forma coerente.
E a esquerda só vai a campo, marxista, se tiver o pão com mortadela de graça. Então, eles pararam de ir aos estádios, enquanto nós passamos a ter uma torcida vibrante e ganhar alguns gols. Então, essa é a mensagem que a gente precisa entender, que a gente precisa dominar este meio de campo, não só a academia, precisa da academia, porque sem defesa você não consegue se defender, e precisa ter o meio de campo, porque não existe um time que seja competitivo fazendo lançamento do goleiro para o atacante. Então, a gente precisa entender essa mecânica toda integrada, e precisamos também fazer o que a gente já vem fazendo há muito tempo, que é criar uma infraestrutura de treinadores, de gente que entende de futebol, no nosso caso de ideias, e isso é o que nós temos hoje, com a rede de think tanks grande que formam a Rede Liberdade. Tem alguém da Rede Liberdade aí? Quem está aí de Rede Liberdade? Aê, maravilha. Então, para encerrar, turma, ontem, um menino de 12 anos, o João Vitor, veio com muita personalidade falar comigo, me pedir uma foto, e ele disse que era fã do Instituto Mises, fã do Fórum da Liberdade, e ele convenceu a mãe dele a se registrar, a vir até aqui, trazer, eu acho que ele é de outra cidade, trazê-lo até aqui, e é isso que faz a diferença, nos dá motivação, a gente saber que tudo que a gente está fazendo aqui está tendo um efeito na garotada, que está lutando de baixo para cima, de forma muito apaixonada, como o João Vitor demonstrou, nessa luta pela liberdade. Pessoal, a liberdade é linda e vai vencer. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos a participação inicial do Hélio Beltrão nesse painel. Imediatamente passaremos à sessão de perguntas e respostas, lembrando que as perguntas devem ser enviadas pelo aplicativo. Bom, nós tivemos diversas perguntas recebidas aqui. A primeira vai para o Joel Pinheiro da Fonseca, mas caso os outros palestrantes queiram, fiquem à vontade para comentá-la. Joel, com a eleição de Bolsonaro no Brasil, Piñera no Chile e Macri na Argentina, o quão próxima a América Latina está do liberalismo? Saindo o som? Tá. Liberalismo ou liberdade no quê? Essa é a pergunta. Eu acho que o Brasil dá passos importantes. Eu acho que o Paulo Guedes sintetizou bem no discurso de posse dele. Disse, olha, o Brasil passou por gerações de o que a gente pode chamar de uma democracia social, ou social-democrata. Foram gerações e tiveram seu papel importante. Foram importantes. Só que saturou também. Acabou o ganho que você tira disso, começou a reduzir muito. Agora é hora de um ciclo liberal-democrata. E nesse sentido, eu não tenho dúvida de que o trabalho bem feito ali na economia, por exemplo, nos aproxima mais de uma sociedade mais liberal. É complicado falar mais do liberalismo, né? O liberalismo é uma coisa na cabeça de cada um de nós aqui. Para alguns é proprietário sem Estado, para outros é um Estado que garanta liberdades individuais. Isso pode variar muito. O que a gente tem como Estado ideal, digamos assim, utopia, isso pode variar um pouco. Mas um país em que tenha mais liberdade individual em vários campos, sem dúvida nenhuma, a gente pode estar caminhando aqui. O que me preocupa é o outro lado do governo Bolsonaro. O que me preocupa é o lado político dele. O que me preocupa é um governo que está ativamente, pelo menos um núcleo do governo, não todos, mas um núcleo muito específico do governo, que está fazendo guerra aberta contra as instituições brasileiras. Contra o Congresso, contra o STF, contra a mídia, contra a universidade, e que não descansará até ter submetido completamente cada um desses ao projeto de poder executivo central. E se esse projeto for bem sucedido, daí não importa a liberdade econômica, que pode até beneficiar alguns grupos aí. Inclusive, pode beneficiar, inclusive, ampla parte da sociedade. Mas a liberdade política do Brasil, a liberdade civil, a liberdade individual, a possibilidade do cidadão, do indivíduo livre com relação ao Estado e ao governo, ao poder de maneira geral, essa terá diminuído. Por isso, o governo Bolsonaro, nesse sentido, ele apresenta riscos e oportunidades.
oportunidades de fazer uma lição de casa econômica e avançá-la, talvez em maneiras pioneiras até no mundo, graças ao caráter visionário de algumas pessoas ali, mas também o risco de retroceder a política brasileira para um Estado antiliberal, menos liberal, no qual a própria ideia de democracia permanece apenas como uma forma de um governo que se impõe de maneira autoritária, seja pela comunicação, seja pelo enfrentamento direto de todas as instituições que dão algum tipo de freio ao poder, ou seja, pela formação e pelo crescimento do fanatismo entre os apoiadores. Um fanatismo que podem ter certeza, toda vez que nós identificamos um projeto de poder específico, um grupo político específico, com o bem enquanto tal, você pode ter certeza que é neste momento que este projeto de poder, esse grupo específico, passa a usar o seu apoio e usar as suas boas intenções para benefício próprio e para sufocar qualquer possibilidade de concorrência, de dissenso e de liberdade na sociedade. Então, acho que é misto. O bolsonarismo, terminando só, para não me estender muito, o fenômeno bolsonarista aqui tem um elemento que eu acredito que no Chile e na Argentina não tenha, que tem um grau de apelo popular maior. O Macri ainda é um liberal de uma cabeça, talvez, ou de um estilo um pouco mais antigo, que está ali falando na coisa, focando mais na economia, talvez, e o Bolsonaro traz essa participação popular, que alguns podem chamar de populismo até, que tem riscos e desafios. Se usado com responsabilidade, pode ser uma força boa. Se usado, como eu temo que esteja sendo usado, para o fanatismo e para a guerra política e para o clima de paranoia e de enfrentamento constante e da criação e identificação de inimigos na sociedade, pode ser perigosíssimo para a liberdade. To give you a little bit of an international point of view, I think Brazil is the closest to true liberalism and you can accomplish this here. Of course you can talk about Chile, but your liberal movement is really the strongest across the whole continent here and the Spanish-speaking Americas. However, you should know that your brothers and sisters from this continent are fighting very hard towards liberty as well. Even in Venezuela, and we have dozens of students there who are fighting every single day there. Most of the time they have a very hard time because they don't even know where their next meal will come from or where they will find medicine. But it's truly a global movement and there's hope for many countries here, but you right now have to lead the way. A próxima pergunta é para o Wolf von Laer. Wolf, como tu enxerga a importância dos valores liberais no mercado de trabalho e como o Students for Liberty tem formado essa geração para levar esses valores adiante? So if I understand the question correctly, it's like the importance of liberalism within the labor market. I can answer it from two different ways. One, it is very important that labor markets as open as possible, especially in a time where we see a lot of migration here in Latin America, but also in Europe, and of course the United States being completely frightened from being overrun by a couple of people, even though they have the lowest immigration level that they ever had. We need to be opening labor markets up, and I can give you an example from Germany, where I come from, if you didn't figure that out as of now with my accent, is that early in Germany's history, like after the Second World War, we had the so-called German economic miracle, the Wirtschaftswunder. And we had incredible growth and we needed more labor. And so we let in millions of Turks, very often from the poor areas of Turkey, from the east. And that migration was not a problem. Why? Because labor markets were open. That meant that somebody that only spoke Turkish suddenly stood at a factory line next to a German, started to learn German, sent their children to a German school, moved their house next to a German, and integrated nicely. Still, they had their own culture as well, their own religion, but they were Germans. But then Germany made the mistake to grow the welfare state, as it did here in Brazil, as they do all around the world. And so a parallel society was possible, and people didn't need to work anymore. And it was easy to get people in from abroad, and then suddenly you had like a whole different segment where the people didn't even learn German anymore, and were not part of the society anymore, and were like generation after generation just part of the welfare state. But it's not a good thing for them. These people are miserable themselves. It's like high suicide rates,
high crime rates, and so forth. And it's not because they're foreigners, it's because of the damn welfare state. And so from that regard, the labor market is crucial to opening up. And I know that in Brazil you have a lot of regulation. And I'm very excited about this, hopefully, law that will be passed so that you sunset laws 18 months later. I think that can be huge for this country, and I'm certainly optimistic for that. When I also hear the second point, labor market, I'm thinking that we, as liberals, need to be the people that have the best skills that need to be hired. That we are not only have the right ideas, but we are the better people too. So we have to train our own people. We want liberals to be hired by PwC, by maybe like the National Bank and so forth, so that you have people in charge who have an understanding of the ideas of liberty, so that they have an influence on society, economy, writ large. Hélio, tu achas que a mudança virá pela cultura ou pela política? Pois é, eu acho que é uma falsa dicotomia, Júlia. A gente precisa dominar o meio de campo, como eu falei, na minha analogia do time de futebol, o meio de campo são os intelectuais, e sem a gente dominar a cultura, a gente não vai conseguir recorrentemente fazer gols na política, que é o centroavante que faz os gols na política. Então, eu acho que é preciso trabalhar tudo. A defesa também é importante no time de futebol, que seria, na minha analogia, os acadêmicos, os PhDs que estão transformando as ideias originais em ideias que podem ser aplicáveis no Brasil de hoje. Então, não vem com um ou outro, você precisa de um e outro. E, para completar, o Hayek também coloca naquele paper que eu falei, Intellectuals and Socialism, que nós deveríamos ter essa visão utópica, falar sempre dela, ainda que seja difícil de alcançar, e sermos agitadores pela liberdade. Sejamos todos agitadores pela liberdade. Hélio, Joel e Wolf, eu agradeço a participação de vocês. O painel está incrível, mas em respeito ao horário da programação, a gente encerra assim o 5º painel do 32º Fórum da Liberdade.